1 Coríntios capítulo 14. O correto uso dos dons. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Nota de rodapé 1. O amor agape é o ambiente ideal em que os dons espirituais devem ser expressos e ganham plena eficácia, especialmente o dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, de fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Nota de rodapé 2. O termo grego original aqui traduzido por línguas estranhas se refere tanto a um idioma humano desconhecido por determinado povo ou cultura, como a língua estática dos seres celestiais. Deus compreende bem todas as manifestações do espírito humano, assim como o próprio Espírito Santo intercede em nós ao Pai com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Romanos 8, 26. Os ouvintes não conseguem entender alguém que fale uma língua assim. Por isso, é mistério. E, portanto, sua expressão pública somente é aprovada e útil à igreja quando há quem possa interpretá-la para o vernáculo dos ouvintes. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Nota de rodapé 3. A verdadeira palavra profética é estimulante, confirmada pelo Espírito que habita nos cristãos e se alegra com a verdade. É também encorajadora, no original grego, paraklesin. Eu creio que é isso, não é? Paraklesin. Perdoa o meu grego, hein? A mesma função do Espírito Santo. Exortar, animar e aconselhar o crente, como um sábio e dedicado advogado faria para com seu protegido. João 14, versículo 16, versículo 17, 1 João 2, versículo 1 e versículo 2. Quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Nota de rodapé 4. A própria pessoa que fala uma língua estranha não a compreende por meio de qualquer capacidade intelectual, mesmo que ela tenha o dom de interpretar. Este será sempre um poder espiritual, virtude, dádiva, e não uma propriedade da mente ou do saber. Portanto, a edificação é pessoal e na área emocional, fortalecendo a fé, estimulando a dedicação e inspirando mais amor para com Deus e o seu reino. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Nota de rodapé 5. A expressão revelação neste texto vem do termo grego original apocalipsis, significando uma mensagem direta de Deus. Por isso a Bíblia King James, em inglês desde 1611, denomina o último livro da NT como Revelation, como Revelation. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa,
Como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Nota de rodapé 6. A flauta, a harpa, um tipo de cítara, e a trombeta eram instrumentos musicais bem conhecidos pelos gregos da época de Paulo. O soar das trombetas e os vários toques de guerra eram familiares desde os grandes clássicos da literatura, Ilíada e Odisseia, escritos pelo maior poeta grego Homero, por volta do século 9 a.C. Os judeus tinham na Torá e na memória dos antepassados o vívido som produzido a partir dos chifres de carneiro. Números 10, 9, Josué 6, versículo 4, versículo 9. Para que alguém reconheça uma melodia, a compreenda e lhe dê valor, deve haver uma variedade de notas musicais organizadas de tal maneira que produzam um som harmonioso e significativo. Uma só nota repetida de forma monótona não conseguiria transmitir uma mensagem interessante, apenas causaria desconforto e irritação. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois, se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Nota de rodapé 7. O princípio básico do ensino de Paulo sobre os dons espirituais é que sejam usados para edificação, em grego, pneumaton, do corpo de Cristo, versículo 12. Em Corinto, uma importante cidade portuária, era comum se ouvir muitos idiomas estrangeiros. Entretanto, Paulo explica que o dom de línguas não é fruto da mente ou da habilidade no aprendizado de outros idiomas, mas um mistério espiritual, não compreendido nem mesmo por quem fala. Por isso, maior valor está no dom de compreender e traduzir essa linguagem espiritual para o vernáculo dos ouvintes. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Nota de rodapé 8. Orar, no grego original, proseuchomai, deve incluir expressões sinceras de louvor e gratidão ao Senhor. A adoração cristã é mais do que um exercício intelectual, estético ou emocional. A espontânea improvisação de um hino ou cântico de louvor em línguas estranhas só teria valor para a edificação da igreja se todos pudessem compreender a mensagem. 1 Crônicas 16:36, Neemias 5:13, Neemias 8:6, Salmos 104:33, Salmos 136:1, Salmos 148:1, Romanos 11:36, Efésios 5, do versículo 18 ao 20, Colossenses 3:16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o Amém, a atuação de graças, visto que não entende o que dizeis? É possível que estejas dando graças. Muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Nota de rodapé 9.
Era costume desde as antigas sinagogas os ouvintes dizerem Amém, que significa literalmente em hebraico assim seja, quando concordavam com a determinada oração e desejavam também fazer suas aquelas palavras de Deuteronômio 27:15, Neemias 8:6. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adulto, quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo todavia, mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes, mas para todos os cristãos, nota de rodapé 10. O capítulo 28 de Isaías revela que a língua assíria era uma espécie de sinal de condenação para os judeus incrédulos, pois soberbamente se achavam o único povo de Deus. Por isso, Paulo destaca esse aspecto do dom de línguas, ser um sinal para os não crentes. Pedro pregou em aramaico em Atos 2, mas cada estrangeiro ouviu a palavra em seu próprio idioma. Da mesma maneira, a profecia era imprescindível para os cristãos que naquela época ainda não tinham o Novo Testamento. O dom de profecia sempre transmite verdades reveladoras aos que se dispõem a recebê-las com humildade e fé. Mateus 13, do versículo 11 ao 16. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será todos convencidos de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se, rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em verdade, Deus está entre vós. Nota de rodapé 11. Paulo não enfatiza o uso do dom de línguas na evangelização, mas sim o contato pessoal, a amizade que se desenvolvia ao longo das experiências da vida diária, discipulado. A expressão não instruídos diz respeito aos gentios simpatizantes ou interessados, mas não iniciados na doutrina dos apóstolos, também chamados de indoutos. Já o termo incrédulo era uma referência clara aos judeus céticos e arrogantes. Ordem nas reuniões da igreja. Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Nota de rodapé 12. Paulo revela em linhas gerais como se desenvolvia o culto na igreja cristã primitiva. Versículo 23, 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 20. Alguns desses elementos, como o salmo e a palavra de ensino, provinham do costume judaico de se adorar a Deus no Antigo Testamento, e que fora assimilado pelas sinagogas, Mateus 26:30, Lucas 4:16 ao 22. O termo salmo se refere a poemas e músicas compostos por membros da igreja ou recitações de antigos salmistas de Deus, como Davi, o mais apreciado. A mensagem de ensino ou instrução tem a ver com a exposição
com a exposição da boa doutrina, teologia bíblica. A revelação diz respeito às profecias e, finalmente, às expressões de louvor e adoração por meio de línguas estranhas, sempre acompanhadas de interpretação para a devida compreensão de todos os ouvintes. Se alguém falar em uma língua estranha, que a fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Nota de rodapé 13. A igreja em Corinto não estava sabendo lidar coerentemente com o dom de línguas em função do seu objetivo maior, a edificação do corpo de Cristo. Por isso, Paulo os adverte e impõe 3 restrições ao uso nas assembleias da igreja. Primeiro, somente 2 ou 3 pessoas devem falar por reunião. 2, deve falar uma de cada vez. 3, cada mensagem ou expressão proferida deve ter uma respectiva interpretação para o vernáculo dos ouvintes. Versículo 28. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Nota de rodapé 14. Os crentes que têm o dom de profecia, assim como os que têm dom de línguas, não deveriam superar 3 pessoas a falar por reunião? Na época de Paulo, era comum os excessos e reuniões que se prolongavam por várias horas até a exaustão. Os próprios profetas deveriam julgar o conteúdo bíblico e espiritual das mensagens pregadas pelos demais profetas, pois mesmos os crentes com o dom de profecia ou quaisquer líderes espirituais não são infalíveis e, portanto, devem ser avaliados com sabedoria, com o dom do discernimento. 1 Coríntios 12, 10. Por toda a igreja. Versículo 37. Atos 20 e 30, 1 Tessalonicenses 5, 20. O dom de revelação no Antigo Testamento era expresso através dos dons do Senhor nos tempos do Novo Testamento por meio dos apóstolos e seus discípulos mais próximos. Paulo, nos capítulos de 12 a 14, se refere a dons que são concedidos a qualquer membro da Igreja de Cristo. Podia ser uma predição, como no caso de Ágabo, Atos 11, 28, Atos 21, do 10 ao 11. Uma orientação específica da parte de Deus, Atos 13, versículo 1, versículo 2. Ou mensagens de edificação, exortação e consolo, versículo 3. Paulo enfatiza que o dom de profecia, assim como o de línguas estranhas, não são produto de qualquer êxtase emocional ou psíquico, mas são capacitações espirituais totalmente sob controle do crente. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Nota de rodapé 15. Em todo o Novo Testamento, a expressão em todas as assembleias ou congregações dos santos é usada somente aqui e enfatiza a universalidade e a harmonia de toda a igreja visível de Jesus Cristo, o Filho de Deus na terra. Portanto, todas as igrejas cristãs devem obedecer às orientações aqui expressas, a fim de que o poder e a glória do culto cristão estejam na pessoa de Cristo e não no carisma individual dos membros da igreja. Um culto sem ordem, tumultuado e sem coerência teológica bíblica pode colocar o nome de Deus em descrédito diante daqueles que ainda não foram salvos. A paz e a união dos crentes em Cristo é um poderoso testemunho ao mundo. 1 Tessalonicenses 5, 23. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas,
quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Nota de rodapé 16. Deus criou o homem primeiro e lhe entregou a responsabilidade de amar e orientar sua esposa. 1 Timóteo 2, do versículo 11 ao 14, Efésios 5, 25. A mulher foi criada a partir do corpo do homem, a fim de lhe ser a melhor companhia auxiliadora ao longo de toda a vida. Gênesis 2, do versículo 20 ao 24. Alguns povos interpretam erroneamente esse princípio bíblico e submetem suas mulheres a uma condição humilhante e desumana. Porventura, a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Nota de rodapé 17. Ainda a nota de rodapé 16. Outras culturas contrariam a ordem de Deus e impõem sobre a mulher um peso de responsabilidade, autoridade e liberdade para o qual ela não foi concebida. Paulo, no entanto, está menos preocupado em definir o papel da mulher e mais em evidenciar o respeito cristão que deve haver entre o povo de Deus. Para Paulo, era natural que as mulheres pudessem orar e profetizar nos cultos públicos. 1 Coríntios 11, 5. Contudo, tudo deveria ser feito com decência, respeito, bom senso cristão. Na época de Paulo, e especialmente em Corinto, conviviam muitas culturas, cada qual com suas regras sociais. Paulo orienta a igreja a ser sensível às várias culturas e, nesses casos, se em alguns grupos sociais é tradicional a mulher manter-se em silêncio, que seja assim. Por outro lado, para culturas mais abertas à participação feminina nas reuniões, que não houvesse o exagero, muito comum nas igrejas orientais, de as mulheres se entregarem às discussões intermináveis em voz alta, atrapalhando o desenvolvimento geral do culto. Algumas pessoas torceram o nariz para as argumentações de Paulo, obrigando o apóstolo a usar de ironia em suas perguntas, mostrando aos coríntios que eles estavam desenvolvendo e seguindo uma doutrina particular nessas questões, em vez de aceitarem e se ajustarem à eterna palavra de Deus. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Nota de rodapé 18. Paulo deixa claro que suas orientações são mandamentos expressos do Senhor, devendo ser obedecidos, já que a discussão dos coríntios era sobre os dons e capacitações espirituais. Paulo enfatiza de quem de verdade recebeu suas virtudes, poderes do Senhor, saberá reconhecer com humildade a autoridade que o apóstolo recebeu de Deus. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Nota de rodapé 19. O desobediente e renitente passará a ser considerado pelo apóstolo e por toda a igreja como incrédulo, na expectativa de que verdadeiramente venha a conhecer a salvação. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Nota de rodapé 20.
Os membros das comunidades cristãs devem ter a liberdade de exercer o dom espiritual de línguas, com decência e ordem. Bom senso cristão. Segundo a clara doutrina de Cristo, ensinada pelo apóstolo Paulo, versículo 26 ao 35. A prática de qualquer dom fora dos princípios da palavra de Deus se constitui em personalismo, arrogância, egoísmo e, portanto, em pecado.